de volta com Manhã da Piedade. Siga a gente no Instagram, @Manhã da Piedade. E não se esqueça também de mandar seus pedidos de oração para o nosso WhatsApp. O número é 31 99642 8473. Todas as quartas-feiras temos um momento de conversa e reflexão com o nosso querido Padre Alexandre Fernandes. Hoje ele vai falar sobre a evangelização em tempos de pandemia. Bom dia, Padre Alexandre, sua bênção. Bom dia, Moninha. Que Deus abençoe a todos que estão agora participando desse programa Manhã da Piedade. Muito louvável a sua alegria de me apresentar, as entrevistas, estava acompanhando aqui tudo isso. Pois é uma alegria mesmo a gente estar aqui. Pelo menos as pessoas que não podem sair de casa, a gente fica levando um entretenimento, né, Padre? Oração, alegria do jeito que for. E falando em pandemia, Padre, o senhor que é muito ativo, né, e trabalha sem parar nas redes sociais, levando alento, consolo. Quando a gente entra nas lives com o senhor, a gente vê quantas pessoas. Ontem, por exemplo, tinha 1.600 pessoas na hora que eu entrei no texto que o senhor estava rezando de noite. E aí, Padre, eu queria saber do senhor de que maneira a pandemia mudou a vida da população em geral. Pois é, nós agora estamos vivendo um tempo difícil de novo aqui em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Eu tinha me afastado um pouco das redes, dos terços, online, porque a gente já tinha começado a viver uma vida mais presencial na comunidade. Mas agora nós vamos dar um passo para a preservação da vida. E eu estava lendo uma coisa muito bonita do Papa Francisco, que nos dias de hoje a gente tem uma oportunidade de construir algo diferente. Porque essa pandemia, ela assolou ricos e pobres. E a gente não pode querer voltar do mesmo jeito para o mundo como nós saímos dele no início da pandemia. Por exemplo, as desigualdades entre ricos e pobres e tantas outras coisas que a gente vê. Por isso que o Papa colocou assim: a pandemia acentuou a difícil situação dos pobres e o grande desequilíbrio que reina no mundo. Então, se voltarmos, nós temos que voltar com uma nova postura. Mas o centro da igreja é a evangelização. A evangelização é a coisa mais importante que a igreja tem. É um tesouro da igreja que é o anúncio da palavra. Nós encontramos na própria palavra que a gente deve evangelizar de várias maneiras, né, com várias coisas. A própria igreja oficial, ela deu iniciativas apostólicas para que a igreja possa ter uma evangelização online. Então, nós olhamos lá no livro dos Atos dos Apóstolos, eu fiquei meditando muito depois que eu dei esse tema ontem. Lá no capítulo 8, nós vamos encontrar assim: naquele dia, rompeu uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém. Todos se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Os que haviam dispersado iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Você não acha, Moninha, que a gente estava muito com a vida no automático, acomodados dentro da nossa igreja? E eu acho que essa pandemia fez a gente revisitar e ressignificar a nossa forma de evangelizar. Aquilo que a igreja tanto falou de a oração doméstica, a oração em casa, a oração em família, é um momento oportuno para que isso seja descoberto. Por isso, eu acho que a evangelização, nesse tempo, ela não pode deixar de existir. É claro que a gente sente falta do carinho, do abraço com as pessoas, mas, por exemplo, vamos ver, a missa não nos foi tirada nesse tempo de pandemia. Pelo contrário, a missa foi celebrada, né? Então, as pessoas, elas participavam de casa e, ao mesmo tempo, faziam a sua comunhão espiritual. E
foi sempre colocado subsídios pela própria Arquidiocese de Belo Horizonte, pela própria CNBB, para que as famílias pudessem celebrar em casa. Será que isso propiciou, porque a evangelização é também evangelizar aqueles que são os meus, da gente se encontrar como família para poder rezar? E nós vamos ver também o quanto se cresceu os textos online. Então, a evangelização, mesmo nesse tempo, ele não pode deixar de existir. Não sei como é que você está vendo isso. Pois é, padre, não, eu concordo com o senhor, sim, mas eu queria saber do senhor, às vezes a gente vê as famílias, as pessoas em depressão, ou aqueles que tinham uma vida muito corrida, que nem parava para viver em casa, para olhar talvez a dificuldade da convivência dentro de casa quando a pandemia nos tranca. O senhor acha que a pandemia ela vem como um freio para que a gente repense sobre a vida? As pessoas que estão se dando melhor nesse tempo de pandemia são aquelas que estão fazendo um movimento para o interno. Santo Agostinho ele já dizia coisas lindas sobre isso, né? Que às vezes a gente fica muito naquilo que é o externo. A gente quer a vida do outro, a gente se baseia naquilo que são as celebridades, como é que elas vestem, como é que elas se portam. E muitas pessoas, elas foram convidadas nesse tempo de pandemia a fazer uma viagem, a viagem ao interior. Quem está se dando bem é quem fez essa viagem ao interior. Porque lá dentro a gente consegue descobrir, no dia do nosso batismo, foi nos dado a graça infusa do Espírito Santo. Então a gente faz essa viagem interior para dentro de nós mesmos, a gente descobre a presença do médico dentro das nossas almas, que é o próprio Jesus Cristo. Aí a gente tem a oportunidade de fazer uma transcendência, de ir em busca de Deus e dos outros. O que eu acho nesse tempo de pandemia? Todos nós, desde as comunidades mais simples, sempre tivemos grupos de WhatsApp. E sempre nós ajudamos dentro dos grupos das nossas igrejas. Nós não podemos deixar esfriar dentro de nós, primeiro, o amor que a gente tem pelos membros da nossa comunidade eclesial. Por isso eu acho que, além da gente participar assistindo à missa pelos meios de comunicação da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, TV Horizonte, a Rádio América, mas nós também temos que manter a nossa unidade com a nossa comunidade de origem. Por exemplo, todo mundo que trabalhava num grupo deveria marcar uma vez ou de 15 em 15 dias, um dia para, nessas salas de reunião, para estarem juntos fazendo uma pequena reflexão da palavra. Então, animando de novo, já que não podem se encontrar presencialmente, principalmente nesses próximos 15 dias, né, que nós teremos um momento de reclusão, né, na cidade de Belo Horizonte não teremos a missa presencial. Então, eu acho que a gente tem que fortalecer de novo os nossos grupos de uma forma online. A gente não pode desistir disso. A gente tem que insistir nisso. É interessante, padre, porque a gente vê isso. O padre, o sacerdote, o pároco é aquele que puxa, que leva, que divulga, e o senhor faz um trabalho com excelência nesse sentido. E aí, como a igreja tem agido na pandemia, né? Então, tem sido necessário esse incentivo. A sua igreja, por exemplo, é uma igreja em células, que já se reúne, que os grupos de oração também estão no WhatsApp, tudo é transmitido pelo seu canal do YouTube. Mas qual a sugestão que o senhor daria para aquele sacerdote que está aprendendo a lidar com essas redes? Como que começa? Porque é desanimador, não é, padre? Olha, no início lá da pandemia do ano passado, eu me fiz presente na vida de 3 sacerdotes, ajudando-os a montar rede, a falar para eles: olha, não desistam, eu acho que é hora de vocês estarem incentivando as paróquias de vocês a partir dos grupos.
Sempre na nossa paróquia tem um jovem. Por exemplo, a transmissão da celebração eucarística lá da Igreja Bom Jesus do Vale, ela é feita por um jovem. Os jovens, eles sabem muito bem de tecnologia. Quem sabe não é a hora de ver qual é o jovem que conhece, porque os jovens sabem navegar nesses novos meios de comunicação. Quem sabe não é a hora de valorizar os jovens nisso, pedir ajuda aos jovens para isso. E é uma forma de estar fazendo com que os jovens se sintam participantes ativamente de um serviço prestado à comunidade. Então, você falou, né, nós temos as células paroquiais de evangelização, que nada mais são do que os círculos bíblicos. Eles não deixaram de funcionar na pandemia, com essas salas de reunião. A catequese, por exemplo, a gente teve que exercer uma criatividade enorme para que a catequese, porque me preocupa, porque as crianças, elas são o hoje da igreja e o amanhã, não é? Então, com as catequistas, fizemos um trabalho muito bonito. Agora tivemos que parar de novo a forma presencial, mas mesmo na forma online, a gente fez um trabalho muito bonito diante disso. Então, eu acho que os sacerdotes que têm dificuldade em relação. Porque às vezes a gente tem mesmo, é hora de revalorizar os jovens. Quem sabe ver algum jovem que sabe mexer com a tecnologia, pensar na Pascona, Pastoral da Comunicação da comunidade, alguém vai saber trabalhar com essas novas tecnologias, né? E o importante é não parar. Exatamente, o importante é sempre caminhar. E nós devemos, né, padre, aproveitar esse freio que a vida está nos colocando para poder focar no que realmente precisamos. Para quando tudo isso passar, nos tornarmos mais evangelizados e renovados, né? Sim, porque você imagina, se a gente deixa a nossa fé esfriar, né? Ah, não, hoje eu não vou porque é online, já estou cansado do online, eu não vou participar do grupo do Círculo Bíblico. Ah, porque online hoje eu não vou participar da oração do terço. Ah, eu não vou rezar com a minha família. A fé é como um carvão ali colocado na fogueira. Se ele é tirado, ele vira cinzas. E a nossa fé não pode virar cinzas. Não é? Então a gente tem que insistir. E isso que eu tenho feito, não é? Insistir com as pessoas, com grupos, mesmo cansadas tanto desse mundo virtual, não é? Mas para que elas estejam presentes uma na vida dos outros. Olha, há um trabalho muito bonito, Moninha, que está sendo feito aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, a partir da Catedral Cristo Rei, que é um projeto chamado Dai-lhes vós mesmos de comer. Imagina se a igreja parar de fazer o seu trabalho social diante das desigualdades sociais que estão existindo, com muitas pessoas passando fome. Por isso, cada comunidade paroquial, ela tem que se transformar num lugar para ajudar os mais pobres e os mais perto da sua comunidade. Por exemplo, lá na Bom Jesus, nós estamos fazendo toda quarta e toda sexta-feira, inspirados nesse projeto da catedral, dai-lhes vós mesmos de comer, que é um imperativo da ordem de Jesus, a distribuição de marmitas. Estamos indo às ruas. Por exemplo, algumas pessoas estão se arriscando para se colocarem presente na vida dos irmãos mais pobres. Outro trabalho que nós estamos fazendo junto com a Arquidiocese de Belo Horizonte é a solidariedade em rede, né? A partir do Vicariato de Ação Social e Política, né, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, são tantas coisas que nós não podemos deixar esfriar dentro de nós. E uma última iniciativa, no dia 19, nós estamos celebrando o dia de São José. Ah, como eu amo São José, patrono da igreja. Mas também estamos celebrando 5 anos da publicação da exortação apostólica do Papa Francisco, que é a alegria do amor em família. E como é importante nesse dia de São José a abertura para o ano familiar, da gente repensar a nossa família como
um lugar doméstico de encontro com Deus. Quantas coisas boas estão aí surgindo. Maravilhoso. Quanta riqueza, Padre. Quão é bom conversar com o Senhor todas as quartas-feiras. Mas o nosso tempo aqui, ele briga com a gente. Eu queria agora que o Senhor deixasse uma oração para essas pessoas que estão nos ouvindo, que vão ficar agora esses dias reclusos. Tem aqueles que têm que trabalhar, mas a maioria está presa em casa. Que o Senhor deixasse uma mensagem de fé, de esperança e a sua bênção. Olha, nós não temos que ter uma relação com um Deus distante. Deus é um Deus que vem a nós, a cada um de nós. Não podemos perder em nenhum momento a esperança e o ânimo. Por isso, nós somos convidados a descobrir que Deus está dentro do nosso coração. Por isso, nesse dia de hoje, você tire um pequeno momento, faça uma oração ao Espírito Santo, para que ele dê o influxo e o impulso para que você não desanime diante de tudo isso que está acontecendo e que desça sobre você e permaneça a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Padre, amém. Obrigada, boa semana, até quarta-feira, se Deus quiser. Grande abraço, maninha. E nós aqui, gente, ó, vamos para um rápido intervalo, voltamos já já, é rapidinho.